Fala pessoal que está na luta, exercício 77 da competência 3 de humanas. Esse exercício ele vai falar lá da Idade Antiga, aquele período da Grécia Antiga, em que a gente vê em filmes, lê livros, mas poucas vezes a gente já parou, né, para pensar, caramba, realmente o que aconteceu ali? Por que eles são tão famosos? Por que todo mundo fala deles? Esse texto inicial, ele fala de um discurso de Péricles, um político muito famoso, né? Ele é famoso porque ele influenciou o processo de democratização em Atenas, uma das cidades da Grécia. Vamos com calma. Esse cara, ele está dizendo o quê? Ele falou, olha, 50 anos atrás, nós tivemos uma guerra e aquela guerra foi muito importante, foi muito difícil, mas nós conseguimos vencer. Que guerra foi essa? Essa guerra de 50 anos atrás, do período de Péricles, foi uma guerra dos gregos contra os persas. Inclusive, para quem assistiu 300, é um pouco mais fácil de entender, né? O filme de 300, ele representa uma das batalhas, a Batalha de Termópilas, em que os persas, expandindo o seu território, atacam o território grego, né? Os espartanos então tentam se defender, são mortos, mas de alguma forma atrasam o exército persa e com isso outras forças de outras cidades da Grécia conseguem se unir e vencer os persas nessas guerras que são chamadas de guerras médicas ou guerras pérsicas. Guerra pérsica dá para entender por quê? Porque foi dos gregos contra os persas. Por que guerra médica? É porque os persas só conseguiram expandir o seu território e formar um verdadeiro império poderosíssimo graças à aliança com outro povo que era muito bom em guerra, que era conhecido como povo medo, os medos. Então os gregos conheciam os medos, então eles chamavam também essa guerra de guerras médicas. Essa guerra foi muito longa, aproximadamente 50 anos. Ela começa em 490 a.C., uma batalha famosa, a Batalha de Maratona, né, que dá nome à nossa corrida anual. Então, essa guerra deixou marcas nessa civilização grega. E esse orador, ele está fazendo essa lembrança. E tem uma hora que ele fala sobre um outro povo, né? Então ele fala o seguinte, ao enfatizar o respeito dos atenienses à lei e seu amor ao belo, o estadista ateniense tinha em mente um outro tipo de organização de Estado e sociedade, contra o qual os gregos se haviam batido 50 anos antes. Então o texto quer saber que outro povo é esse que os gregos tinham batido 50 anos antes. Que povo é esse, né? Vamos ver? Letra A. O mundo dos impérios orientais, que rivalizava comercialmente com Atenas de Péricles. Impérios orientais? O mundo dos impérios orientais? Quais impérios são esses? É verdade que o Império Persa, você pode chamá-lo de oriental pela sua geografia, pela sua localização, mas até onde? Quais outros? Né? Será que ele está falando do chinês? Chinês também não. Só o persa atacou o grego, não o chinês, não outra civilização, não outro império oriental. Então não poderia estar em plural aqui. Letra B, o Império Persa, que, apesar de possuir um vasto território, tentou em vão conquistar a Grécia. Então tem que ficar muito claro, por que a gente fala mais da Grécia do que da Pérsia? Porque os gregos venceram. E normalmente em história a gente fala de quem vence. Então se a gente fala de guerra médica, mas a gente sempre torce para o grego ganhar, já percebeu isso em filme? O bonzinho é sempre o grego. Por quê? Porque ele venceu. Né? E é legal ver um filme em que você vence, é bacana. Então fique esperto com isso, tá legal? Os inimigos dos gregos, os maiores inimigos dos gregos foram os persas. E por que os gregos se uniram para vencer os persas? Mesmo que eles não tivessem uma política centralizada, cada cidade era independente, tinha os seus próprios governantes, mas nesse momento eles precisam se unir para vencer os persas. É mais ou menos a lógica que os gregos têm entre essas cidades, de cidades-estados, é assim que a gente chama. A lógica dessas cidades é mais ou menos a lógica do irmão. Você chega em casa, vai assistir TV, e aí chega o seu irmão e tira o controle da sua mão e começa a trocar de canal. E você começa a brigar com ele, e aí chega o vizinho, e ele bate na porta e fala, que palhaçada é essa? Tá tarde, eu quero dormir. E aí você fala, vizinho, você não mora aqui? Sai fora. E o seu irmão te ajuda nessa hora e fala, vizinho, é verdade, sai daqui, você não é daqui. E depois de você fazer as pazes com o seu irmão, expulsar esse inimigo em comum, expulsa o vizinho, vocês voltam a brigar. Então, os gregos, eles tinham conflitos internos, mas no momento de perigo, eles poderiam se unir para lutar contra um inimigo externo, que foi o que aconteceu nas guerras médicas, beleza? E, só para constar, letra C, né? Fala que esse outro povo era o universo dos demais gregos, que não viviam sob uma democracia, já que era exclusividade de Atenas. É verdade que a democracia ela é famosa em Atenas, mas não são os demais gregos que lutam com os atenienses durante 50 anos e não é esse momento que a gente vai chamar de guerra médica. Letra D, o Alto Império Romano. Gente, o Alto Império Romano ele só vem depois de 500 anos, tá sossegado, não tem nada a ver com Roma. Letra E, o mundo dos espartanos, que desconhecendo a escrita e a lei, eram guiados pelo autoritarismo teocrático de seus líderes.
está dizendo que os espartanos não conheciam a lei? Você está dizendo que uma cidade-estado não conhece a lei? Que loucura! Então essa não tem como ser. Então a letra certa é a B, porque é a única que fala dos persas. Obrigado pela atenção, até a próxima.